Pessoal, eu tenho ouvido falar nas redes sociais que Lula é ladrão, que ele não foi inocentado, que ele foi descondenado, que ele é ex-presidiário, essas coisas assim. Olha, a verdade é a seguinte: de início, a Declaração Universal dos Direitos Humanos direciona que toda pessoa acusada é inocente até que se prove o contrário. A nossa Constituição, em seu artigo 11º, corrobora ao dizer que todos são inocentes até que se prove o contrário. A nossa Constituição Federal diz no artigo 5º, inciso 37, que não existirá tribunal de exceção, o que significa que não pode ser criado um tribunal especificamente para julgar um determinado caso específico. O que leva a um direito previsto no artigo 5º, inciso 57, que é o princípio da presunção da inocência, que ninguém será preso antes do trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recursos para liberar o réu. Na mesma forma, existe o princípio constitucional da imparcialidade, pois o Estado, que reservou para si o exercício da função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir com imparcialidade. No julgamento do Lula, várias ocorrências levaram à nulidade do julgamento. Isso porque o juiz Sérgio Moro, embora tenha encontrado várias provas de corrupção praticadas por políticos de vários partidos, incluiu a todo custo o nome do presidente Lula, para que esse não se candidatasse às eleições como pretendia. O juiz tinha a intenção política de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, o que ensejou na sua saída do magistério para atuar como ministro até o momento da indicação. Para tanto, avocou para si o processo que deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba, já que, teoricamente, foi praticado por um presidente da República. É Brasília que julga. Chama-se isso de incompetência do fórum. Mas ele precisava ser o juiz da causa, então ele persistiu. Nota-se que, independente do julgamento, já se pretendia condenar o Lula. Inclusive, colaborando com a acusação para levar os argumentos da acusação, né, de maneira conchavada com o promotor, o Deltan Dallagnol, e impedindo que as provas da defesa fossem apresentadas, fossem usadas. Né? Agiu dessa forma junto com a promotoria e não com a defesa. Com a defesa ele já foi carrasco, o que o torna um juiz antiético e imparcial. Ele não agiu ponderadamente com as duas partes, ele simplesmente deu valor a uma parte só. Razão pela qual o STF declarou a suspensão dele e depois julgou o processo nulo por fórum errado e outras coisas mais, até a intenção do próprio juiz. Tampouco Lula poderia ser impedido de participar das eleições, ou mesmo de ser preso, até antes de determinados recursos serem incabíveis, né? Pois neste caso ainda não estava declarado o trânsito julgado. Né? Ou seja, aos olhos da lei, ainda existiam recursos que o ex-presidente Lula poderia usar em sua defesa. Mesmo assim, o STF decidiu lá que em segunda instância podia, totalmente contrário à Constituição. Lá na faculdade a gente já ficava de olho aberto, o que está acontecendo? O cara está sendo preso em segunda instância, isso é inconstitucional. A lei diz que ele não pode ser preso em trânsito julgado. A lei não, a Constituição Federal. Veja que o cerceamento de defesa impediu que várias provas fossem aceitas no julgamento, como, por exemplo, as fotos do apartamento do Guarujá, que o pseudo-delator alegou que a construtora gastou milhões e, na verdade, não tinha reforma nenhuma. As fotos depois mostraram que o apartamento estava todo quebrado, não tinha sido reformado. Ou seja, para elaborar esse grande golpe contra o povo brasileiro, as elites criaram um tribunal composto de um juiz que tinha interesse pessoal de condenar o réu e, no que tange ao Lula, só aceitava as provas de acusação, impedindo as provas de absolução do réu. Prenderam ele antes do trânsito em julgado justamente para que ele não se reelegesse. Né? E aí ele teria fórum diferente e tal. Ou seja, teria que aguardar até o término do mandato, como o presidente atual está esperando para ser julgado. Uma vez anulado o processo, todos os condenados foram soltos, tanto o Lula como os outros que comprovadamente tinham corrompido o Estado. Vale lembrar que a maioria era do Centrão e nem era do PT. Nesse sentido, o Moro destruiu toda a glória da Lava Jato por contaminar o processo com motivos pessoais.
Na segunda instância, não podem ser apresentadas provas, então os juízes se baseiam apenas no conteúdo formulado pela primeira instância, do juiz Sérgio Moro. Razão pela qual essa instância padece junto com todo o julgamento feito na primeira instância. Dessa forma, se o julgamento do Lula foi anulado, tecnicamente ele nunca foi julgado e sequer condenado a qualquer coisa que você possa imaginar. Prevalece aí a inocência constitucional. Você pode até achar que eu estou aqui defendendo o Lula, mas não é isso não. O que a gente defende é o devido processo legal. A justiça trabalha com pesos e contrapesos. Ela trata os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então, o que está sendo atacado aqui é o nosso ordenamento jurídico. Se o nosso ordenamento jurídico fracassar, ele perder a sua utilidade, o país vai cair em desordem. Né? Porque sem ordem, sem lei, não há ordem alguma. Imagina você que o seu filho é preso por estupro da filha de um juiz. Que por coincidência, esse juiz vai julgar a sua causa. Né? E ele vai com a intenção de condená-lo. Né? Por mera vingança, sei lá, ciúmes. Não importa. Não importa se a relação sexual foi consensual ou não. Só serão aceitas as provas que condenam e não as provas que absolvem o réu. Então, de cara, seu filho será condenado pela primeira instância, que é pelo pai da menina. Né? Na segunda instância, só serão analisadas aquelas provas que foram juntadas na primeira instância. Então, logicamente, ali só vai ter um corpo probatório que condena o réu. Né? Ou seja, ele seria condenado em segunda instância também. Baseado nisso, o que você acha? Você acha justo que o seu filho seja condenado por um juiz parcial? E o Lula? Independente do que você possa pensar que ele tenha feito. Seria justo tirar esse presidente das eleições para poder ganhar um cargo no STF? Isso pode acontecer com você.